Quando nós dizemos para nós mesmos e para os outros que não somos capazes, quando nós desistimos de lutar, nós estamos decretando o nosso próprio fracasso e ali mesmo permaneceremos para todo sempre. Assista esse vídeo e observe o texto que eu trouxe hoje e depois tirem suas próprias conclusões. Vamos lá? 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Este texto encontra-se no livro de Números, capítulo 13 e 14. Eu vou resumir um pouco para que possamos entender e depois fazermos uma reflexão sobre ele, como sempre fazemos nos outros vídeos. Após Deus tirar o povo do Egito das mãos poderosas de Faraó, sob a liderança de Moisés, ele os guiou para o deserto, a fim de dar a terra que prometera sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, esse povo estava no deserto, precisando de se estabelecer, precisava de uma pátria. Então Deus ordena a Moisés que lhe envie 12 homens, mas que antes constitua príncipe sobre eles. Então, Moisés escolheu 12 homens e o colocou como cabeça de cada casa. Cada tribo representava, um homem representava cada tribo dos filhos de Israel. E os constituiu príncipe. Então Deus ordenou que estes homens, que estavam por cabeça de suas tribos, fossem espiar a terra de Canaã para sondar antes de planejar como iria tomá-la a terra. E pediu Moisés um relatório completo. Eu quero que vocês me digam se o povo é fraco, se o povo é forte, se a terra é boa, se a terra é fértil, se é infértil, se existem matas, montanhas, se as cidades são fortificadas, como são os povos que lá habitam. Eu quero saber tudo, um relatório completo e não esqueçam, tragam os frutos da terra para que nós conheçamos os frutos, para ver se realmente são maravilhosos. Queremos provas. Traga-me um relatório completo, tenha bom ânimo. E mandou Moisés que eles fossem. Bem, antes de prosseguir com o texto, eu gostaria de fazer uma reflexão. Deus estava determinado a entregar a terra que sob juramento prometera. Mas desta vez, Deus não queria entregar a terra de mãos beijadas. Deus queria que o povo lutasse por ela, para que desse valor à bênção tão grande que iam receber. Porque quando Deus os tirou do Egito, sobre 400 anos de escravidão, esse povo não levantaram uma espada sequer. Não lutaram, não fizeram nada, não sabiam nem o que é o valor de uma guerra, de uma luta. Então Deus queria que eles lutassem. E aquelas manifestações de poder que Deus fez no Egito, e ao tirarem de lá, abriu o mar, todas essas maravilhas, foi para que eles conhecessem o poder de Deus e vissem que tamanho era Deus e o que Deus poderia fazer, que não existia nenhum império que Deus não poderia esmiuçar, porque Deus é todo-poderoso. Deus é Deus e pronto. Deus queria que eles entendessem isso. E foi onde Deus fez essas manifestações de poderes. Porém, Deus os guiou para o deserto. Porque no deserto é lá que nós nos moldamos, somos lapidados, que mostra quem você é, ou para o bem ou para o mal. E fazendo assim, Deus conseguiu tirar o joio do trigo e fazer-se mostrar quem era quem. Jesus foi para o deserto, ficou 40 dias, 40 noites,
O próprio Jesus foi para o deserto e foi lá tentado todos os dias pelo maligno. E quando saiu de lá, saiu preparado para fazer o que tinha que ser feito. Ou seja, você mostra quem realmente você é ali, no deserto. Vamos prosseguir com o contexto. Ao cabo de 40 dias, retornaram de espiar a terra e se encontraram com Moisés, Arão e toda a congregação. E foram dar o relatório do que viram na terra. Eles trouxeram frutos da terra, uvas, trouxeram romãs, trouxeram figos e mostravam ao povo. E o povo se maravilhava e eles diziam do que tinham visto na terra, que a terra era boa, que realmente manava leite e mel, que era uma terra abençoada. E Caleb, filho da tribo de Judá, no meio do povo, ali diante de Moisés, ele tentou animar o povo. Então ele começou a gritar: eia, vamos, subamos e tomamos a terra, porque é abençoada, porque Deus vai nos entregar nas nossas mãos, porque Deus vai nos abençoar. E Caleb se animava e o povo gritava: isso, vamos tomar a terra. E aquele ânimo todo e aquela euforia e o povo gritando. De repente, os homens que subiram com eles disseram: não podemos tomar a terra é ótima, a terra é boa, porém lá o povo é muito poderoso, o povo é forte, a cidade é fortificada, nós não podemos lutar contra eles, somos fracos, nós não somos nada diante daquele povo. Lá existem gigantes. E o povo gritava com medo, o povo se apavorava. Quanto mais eles falavam com aquelas palavras de desânimo, mais o povo caía, mais o semblante do povo baixava e menos o povo se animava. E eles diziam: vamos ser esmiuçados como os gafanhotos. Então vinha o outro que tinha ido também e dizia: nós somos pequenos, de baixa estatura, e os homens lá são grandes, são gigantes. Os filhos de Anak estavam por lá. Nós não temos condições nenhuma. Se formos lá, vamos ser massacrados. Nossos filhos vão se tornar escravos. Não, paremos com isso agora. Não adianta, nós não venceremos. Diante de todas essas palavras de desânimos daqueles homens que estavam botando o povo para baixo, dizendo que não tinha força, que não conseguia, que não podiam, falando para o povo jogar a toalha, o povo se esmoreceu, o povo chorava, pranteava, gritava de tristeza, porque pensaram: vamos morrer todos aqui nesse deserto. E o povo, desanimado, aquela noite toda não dormiram, choravam, pranteavam. E no outro dia se juntaram toda a congregação e começaram a murmurar contra Moisés, contra Arão, dizendo: por que nos trouxeram para morrer nesse deserto? Por que fizeram isso conosco? E não murmuraram só contra Moisés e Arão, não, murmuraram contra Deus. Porque Deus nos trouxe aqui para esse deserto? Por que não nos deixou lá? Ficaram com saudade do Egito, saudade da época que eram escravos. E mais, disseram: vamos levantar um capitão para voltarmos para o Egito. Ou seja, pedir favor, pedir clemência, pedir misericórdia para Faraó, para retornar. Quem saiu de lá com glória, com poder, iria voltar arrastando, pedindo para voltar a ser escravo, porque para eles era melhor ser escravo de Faraó,
pois já conhecia, do que ser escravo daquele povo, porque era essa a mente deles que eles iam perder, que eles iam se tornar escravos. Então Moisés, ao ouvir todas essas murmurações, e Arão baixaram o seu semblante diante do povo. E nesse momento que o povo estava murmurando contra Moisés, Arão e a Deus, Oséias, filho de Num, da tribo de Efraim, e Calebe, da tribo de Judá, rasgaram suas vestes. E em alta voz gritaram ao povo: parem de ser medrosos. Então não se lembra do tamanho do nosso Deus, do que Deus fez, como nos tirou do Egito, como nos libertou, como nos manteve até agora. Esse Deus está nos dando a terra, Ele vai nos abençoar, Ele vai estar conosco. E os dois começaram a falar e a tentar levantar o ânimo do povo e mostrar as maravilhas que Deus fez, falando de todos os prodígios, das pragas, e falando, e Oséias, que mais tarde se tornou Josué, e Calebe, e falava, mas o povo estava já abatido pelas primeiras palavras, e nada levantava o ânimo daquele povo mais. Não adiantava. Mesmo Josué e Calebe falando do poder de Deus, da força de Deus, ainda assim o povo decidiram apedrejar Moisés e Arão. Ah, ingratidão! Uma das coisas que é abominada por Deus. Veja que aquele povo estava há 400 anos escravos, sofrendo todos os tipos de humilhações. Deus levanta, suscita um príncipe, Moisés, cheio de regalias, que poderia ficar ali, porque quando Moisés se foi a favor do povo judeu, ele não tinha sido nem chamado quando ele matou um egípcio para proteger um judeu. E Moisés abandonou todo aquele mundo dele, aquela regalia, e foi para o deserto. E lá, Deus conhecendo o coração de Moisés e sabendo que podia contar com ele, Deus levanta Moisés e manda que vai, procure seu irmão Arão para tirar o povo do Egito. E tudo acontece, e aquele povo vê toda a glória de Deus, vê tudo ali, diante dos seus olhos, e vê tudo isso, e na primeira oportunidade que tem, eles querem apedrejar a Moisés, a Arão, e se Deus estivesse ali presente, em carne e osso, também seria apedrejado. Quantas vezes você ajudou uma pessoa, e uma vez só que você não ajudou, ela te apedrejou. Ela saiu falando mal de você para todo mundo. E outra, nem olha mais na sua cara. Ingratos, pessoas ingratas. Mas vamos seguir com o texto. Então o poder de Deus, quando viram que o povo estava prestes a apedrejá-los, apareceu ali, no meio do povo com sua glória. Então Deus disse a Moisés assim: até quando me provocará esse povo? Até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência eu o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo mais forte do que este. E Moisés, mais uma vez, intercede pelo povo. Moisés, que podia agora, mais uma vez, que já era príncipe, tinha abandonado tudo para ajudar esse povo. Agora Deus lhe promete fazer um povo mais forte vindo dele. Ou seja, a glória seria toda de Moisés e com certeza ali de Arão. Moisés nem presta atenção nisso. Moisés corre em defesa do
povo, aquele povo ali que queria apedrejá-lo, que estava falando mal dele, murmurando dele. Moisés não se importa. Moisés não se importa. Ele clama a Deus. Primeiro, ele briga com Deus. Olha o que ele fala para Deus. Respondeu Moisés ao Senhor, intercedendo pelo povo. Ele disse: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeram subir esse povo no meio deles, mas também o disseram aos moradores dessa terra. Ouviram que tu, Senhor, está no meio desse povo, que face a face o Senhor lhes aparece. Tornou o Senhor: segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que eu fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova, e já 10 vezes não ouviram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi aos seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Tua nuvem está sobre eles e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite. Se matar esse povo como um só homem, a gente que antes ouviu sua fama dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que prometeu com juramento, o matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Perdoa, pois, a iniquidade desse povo segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado este povo, desde a terra do Egito até aqui. Veja que Moisés fez com que Deus entendesse que se ele destruísse aquele povo, que glória teria Deus? Porque levou aquele povo para morrer ali. Então, Moisés fez Deus entender isso. Deus entendeu. É claro que Deus sempre soube, mas é sempre importante ver como que a pessoa que tem intimidade com Deus, ela fala com Deus, ela conversa com Ele. E essa era a intimidade de Moisés para com Deus. Moisés falava com Deus como amigo, como uma pessoa que não teme falar com um amigo de um para o outro. E diante disso, Deus disse que perdoaria, porém que haveria consequências. Tornou o Senhor: segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que eu fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova, e já 10 vezes não ouviram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi aos seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Nenhum daquele povo pôde ver a glória de Deus. Somente os seus descendentes, porque
Eles decretaram a sua derrota quando disseram: nós vamos morrer nesse deserto. Morreram. Nós vamos perecer todos aqui. Pereceram. Nós nunca vamos ver essa terra que Deus falou. Não viram. Quer dizer, tudo que você disser, que a sua boca proclamar contra você, isso se fará. Então preste bem atenção. O que você vai falar sobre você, o que você vai profetizar para você. Então, pensa bem antes disso, para que a sua vida se torne uma bênção. Profetize apenas coisas positivas, coisas de fé. Confie no Deus que você crê, porque Ele é muito maior do que qualquer problema. E continuando com o texto, dos 12 homens que foram espiar a terra, Deus escolheu 2 homens para seguir com aquele povo. Estes 2 homens viriam à glória de Deus. Estes 2 homens iriam entrar na terra prometida. Caleb, da tribo de Judá, e Oséias, que foi trocado de nome para Josué, da tribo de Efraim. Estes 2 homens lideraram o povo. Esses 2 homens entraram na terra e Josué liderou o povo e fez grandes prodígios e engrandeceu muito mais o nome do Senhor. E enquanto Josué e Caleb lideravam o povo, o nome de Deus foi glorificado, engrandecido, porque eles creram na glória de Deus. Eles não olharam para o tamanho do problema, o tamanho do exército. Não. Eles olharam apenas para Deus. Como quando Pedro estava nas águas, quando Pedro olhou para o vento. Era para olhar apenas para Jesus. Assim fez Josué e Caleb. Eles não olharam os ventos. Eles olharam apenas para Deus, para o seu poder. Foi só isso que eles viram na frente deles. Apenas quem? O poder, a glória de Deus. Amém, pessoal? Então é isso que Deus quer. Que nós acreditemos nele. Que nós profetizamos o bem para nós e que cremos. Deixa o resto para ele. Pode deixar, porque a luta é dele. Nós apenas somos usados para lutar, mas quem dá a vitória é Deus. Amém, pessoal? Bem, pessoal, esse é mais um vídeo do canal Você Pode, porque você pode. Você pode tudo naquele que te fortalece. É só você crer, acredita na glória de Deus e você pode. Nunca diga eu não posso. Nunca diga, eu sou fraco, porque você tem Deus. Então, se você permaneceu comigo até aqui e se gostou do vídeo, deixa seu like. Também compartilhe esse vídeo com seus amigos para que ele possa ir mais lares. E vou pedir também para você se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E também para deixar o seu comentário. O seu comentário é muito importante para mim, muito importante para o canal. Eu gostaria de pedir que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Bye, bye!